Hoje vamos falar de algumas funções orgânicas. Primeiro, o que é uma função orgânica? Em química orgânica, agrupamos substâncias com propriedades químicas semelhantes, que são consequências de características estruturais comuns em funções. Cada função orgânica é caracterizada por um grupo funcional, que lhe confere características e nomenclaturas específicas. De acordo com a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, confere uma regra de nomenclatura geral para as funções orgânicas, que se baseia no seguinte esquema. Sufixo, número de carbonos. Um carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos hex, 7 carbonos hept, 8 oct, 9 non, 10 dec, 11 undec. E o infixo é dado pela saturação da cadeia. As saturadas an e as insaturadas com uma dupla en, 2 duplas dian, 3 duplas trian, uma tripla in, 2 triplas diin, 3 triplas triin. E agora alguns exemplos de funções. Os fenóis. Os fenóis são todos os compostos orgânicos que contêm uma ou mais hidroxilas OH ligadas diretamente a um anel aromático, como, por exemplo, o fenol, o M-cresol e a vanilina. Suas utilidades. O fenol mais conhecido é o benzenol. É a substância sólida, cristalina e de cheiro forte. É pouco solúvel em água, mas solúvel em álcool e no éter. É utilizado como desinfetante em agropecuárias e matéria-prima nas indústrias químicas para a produção do plástico, por exemplo. Sua nomenclatura, de acordo com o IUPAC, é dada a partir do termo hidroxi. A numeração inicia-se na hidroxila e prossegue no sentido que proporciona números menores. Por exemplo, 1-hidroxi-3-metilbenzeno e 1-hidroxinaftaleno. Alguns fenóis importantes são a vanilina, o eugenol e a hidroquinona. Álcool é toda substância orgânica que contém um ou mais grupos de hidroxilas, ligados diretamente ao átomo de carbono saturado. Em geral, representa-se um monoálcool assim. R é igual a radical OH hidroxila. Alguns exemplos são o álcool alifático e o álcool diálcool alifático. Utilidades. Está presente nas bebidas alcoólicas e é utilizado como combustível, o etanol. Muito importante também nas indústrias químicas. A nomenclatura, de acordo com a IUPAC, os álcools devem ter a terminação O, que vem da palavra álcool. A cadeia principal é aquela que contém o carbono ligado à hidroxila. A numeração é feita a partir da extremidade, que contém o grupo OH. O nome do álcool será o do hidrocarboneto correspondente à cadeia principal. Porém, a terminação O deve ser substituída por O. Alguns exemplos são metanol, etanol e 2-metilpropan-1-ol. Sua classificação. Os álcools podem ser classificados de duas maneiras. De acordo com a posição da hidroxila, o álcool primário tem a hidroxila ligada ao carbono primário. O álcool secundário tem a hidroxila ligada ao carbono secundário. O álcool terciário tem a hidroxila ligada ao carbono terciário. De acordo com o número de hidroxila, o monoálcool, álcool que contém uma hidroxila. Diálcool ou diol, álcool que contém 2 hidroxilas. Triálcool ou trióis, álcool que contém 3 hidroxilas. Cetona. Cetona é todo composto orgânico que possui o grupo funcional CO. Tanto para aldeídos quanto para cetonas, chamamos esse grupo de carbonila. As cetonas possuem a carbonila ligada a 2 átomos de carbono. Exemplo de cetonas, temos a propanona, butanona, ciclobutano. As utilidades. A mais comum é a propanona, conhecida como cetona, utilizada na indústria farmacêutica. Ela é inflamável, incolor, com cheiro agradável e solúvel em água. São encontradas na natureza em flores e frutos, e algumas substâncias são medicinais. Sua nomenclatura, de acordo com a IUPAC, possui a terminação ONA.
A cadeia que possui a carbonila é a cadeia principal, ou cadeia mais longa. A numeração é feita a partir da extremidade mais próxima da carbonila, por exemplo, propan-2-ona, butan-2-ona, ciclohexanona. Aldeído é todo composto que possui o grupo funcional CHO ligado à cadeia carbônica. Alguns exemplos estão na imagem. Suas utilidades. O aldeído mais conhecido é o gás incolor com cheiro muito forte e irritante, solúvel em água. Em geral, é usado como solução aquosa, contendo 40% de aldeído fórmico, e essa solução é chamada de formol. É usado como desinfetante e na medicina como conservador de cadáveres e peças anatômicas. É usado para a fabricação de medicamentos, plásticos e explosivos, usado também em produtos de beleza. Sua nomenclatura deve ser utilizada na terminação dos aldeídos a palavra al, de acordo com o IUPAC. A cadeia principal deve conter o grupo CHO e a numeração é feita a partir desse grupo. Exemplos: metanal ou aldeído, fórmico ou formaldeído, benzaldeído. Éter é todo composto orgânico onde a cadeia carbônica apresenta O entre dois carbonos. O oxigênio deve estar ligado diretamente a dois radicais orgânicos, alquila ou arila. A fórmula genérica do éter é ROR, onde R é o radical e O o oxigênio. Veja alguns exemplos: o metoximetano e propoxietano. Suas utilidades. O mais conhecido é o éter comum, encontrado em farmácias e hospitais. É volátil, possui ponto de ebulição com cerca de 35 graus, é inflamável, incolor e com um odor bem característico. Foi usado como anestésico em 1842, mas foi substituído por outros quando foi comprovado que causava um mal-estar muito grande nos pacientes quando voltava de suas cirurgias. Outro éter muito utilizado é o metoxiterciobutano, que funciona como antidetonante na gasolina. A nomenclatura do éter contém a palavra oxi entre os nomes dos dois grupos. O primeiro nome deve ficar com o prefixo do menor número de carbonos, e o último nome com o nome do hidrocarboneto que contém o maior número de carbonos. Grupo menor, mais oxi, tracinho, grupo maior. Por exemplo, o metoximetano, etoxietano e o metoxietano. O éter também pode ser cíclico, ou seja, com a cadeia fechada. Neste caso, o oxigênio é um heteroátomo. Por exemplo, epoxietano ou óxido de etileno, tetrahidrofurano e o dioxano. Bom, é isso.